Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que, bem, quase toda a gente julga conhecer, mas que poucos entendem de verdade: a hipnose. Uhum. E as fontes que temos aqui connosco, desde textos académicos, como A Face da Hipnose Moderna, a guias práticos e até notas de especialistas como o Stephen Langton, sugerem que aquela imagem popular, A do relógio a balançar. exato, a do relógio e do durma agora, está completamente, mas completamente desatualizada. Completamente. Essa é a chamada hipnose clássica, que era muito baseada na autoridade, quase como uma ordem. Certo? O que vamos explorar hoje é a revolução que veio a seguir, liderada por uma figura absolutamente fascinante, o Milton H. Erickson, que, pronto, virou tudo de cabeça para baixo. E como é que ele fez isso? Bem, ele pegou naquela ideia de um hipnotizador todo-poderoso e transformou-a na arte de uma conversa subtil. Ok, então vamos começar por aí. Para percebermos a revolução, temos de entender o que existia antes. Como é que funcionava essa hipnose clássica, essa abordagem mais autoritária? Olha, imagina uma relação de poder muito clara. O hipnotizador, com figuras como o Charcot, por exemplo, construía a sua autoridade passo a passo. Como assim? Os textos descrevem uma escalada, tipo de atos de fala diretivos. Começava com um pedido simples, depois passava para um conselho, depois uma sugestão um pouco mais forte, até chegar a uma ordem direta. Uma ordem como durma profundamente. Exatamente. Uma ordem inequívoca. Todo o poder, toda a responsabilidade pela mudança estava nas mãos do terapeuta. O paciente era, quer dizer, um receptor passivo. Quase como um objeto a ser manipulado, não é? Precisamente. E é aqui que entra a figura central da nossa análise, o Milton Erickson. E as fontes são unânimes nisto. A chave para entender a sua abordagem radicalmente diferente está na sua própria história de vida. Sem dúvida. A história de vida dele é, por si só, incrível e é a origem de tudo. O que é que lhe aconteceu? Aos 17 anos, o Erickson contraiu poliomielite de uma forma devastadora. Ficou quase totalmente paralisado, a ponto de só conseguir mover os olhos e falar. Meu Deus. Estava literalmente preso dentro do seu próprio corpo. É difícil sequer imaginar uma situação dessas. E o que é que isso provocou nele? Provocou uma mudança de perspectiva forçada. Como não se podia mover, a sua única janela para o mundo era a observação pura. Ele passava os dias a observar então. Exato, a observar a família, especialmente as irmãs, e foi aí que começou a notar algo fundamental. As pessoas dizem uma coisa, mas os seus corpos dizem outra. A incongruência. Lá está. Ele viu uma irmã dizer sim com a cabeça, enquanto todo o resto do corpo dela gritava não. Ele aprendeu a ler a linguagem não verbal a um nível que a maioria de nós nem sonha. É impressionante pensar nisto. A sua maior limitação tornou-se, na verdade, a sua maior ferramenta. Exatamente. É quase uma lição de vida. Por não conseguir interagir fisicamente, foi forçado a dominar a comunicação a um nível quase sobre-humano. Sem dúvida. Ele não via o corpo como um obstáculo, mas como um livro aberto. Aprendeu a ler as mais pequenas hesitações, as microexpressões, as mudanças de tom. Ele ouvia a pessoa inteira, não apenas as palavras. Precisamente. E a sua própria recuperação foi um testemunho disto. Ele dizia que tinha memórias corporais dos movimentos que fazia antes da doença. E concentrando-se nessas memórias. Nessas sensações, ele começou, milímetro a milímetro, a reativar os seus músculos. Ele usou-a propriamente para reeducar o corpo. As fontes até dizem que ele afirmava que a polio foi o seu melhor professor sobre o comportamento humano. Foi o que ele sempre disse. E essa experiência levou a rejeitar completamente o modelo autoritário. Claro. Ele percebeu que a mudança não vinha de uma ordem externa. Para o Erickson, a terapia não era algo que o terapeuta fazia ao paciente. Era antes um processo de rearrumação interna. Onde a própria pessoa encontrava as suas soluções, os seus recursos. Exato. O terapeuta era apenas um guia, alguém que ajudava a abrir as portas certas na mente do paciente. A linguagem mudou de "agora quero que você durma" para algo como Algo mais permissivo. sim, algo como "e talvez possa reparar como é confortável simplesmente fechar os olhos, quando se sentir pronta". A responsabilidade e o poder são devolvidos à pessoa. Isso leva-nos ao cerne da questão, a linguagem ericksoniana. Se não são ordens diretas, o que são?
Uhum. Como é que se guia alguém para essa tal rearrumação interna? As fontes falam muito de metáforas, de histórias. É precisamente essa a estratégia. O objetivo é contornar o porteiro da nossa mente, a mente consciente. O nosso lado mais crítico. Sim, o Erickson via a mente consciente como sendo muito limitada, muito crítica, cheia de nãos e de não consigo. Mas ele acreditava que por trás desse porteiro existia a mente inconsciente, Que ele via como como um vasto reservatório de potências. Uma fonte ilimitada de sabedoria, criatividade e recursos de cura que fomos acumulando ao longo da vida. Portanto, a ideia não é forçar a entrada, mas encontrar uma forma de o porteiro se distrair para que a mensagem possa passar. Exatamente. Como refere a apresentação do Stephen Langton, o objetivo da linguagem hipnótica não é, não é enfiar uma ideia no subconsciente. Não é uma imposição. Não, é mais provocar uma experiência. Uma experiência interna, seja ela cognitiva, emocional ou até física, que permita à pessoa descobrir a sua própria solução. E ele usava ferramentas linguísticas para isso. Uma delas, que a apresentação de Langton destaca, são as pressuposições. Sim. O que é exatamente uma pressuposição neste contexto? Bem, é construir uma frase de forma a que a sugestão principal já seja aceite como um facto. Em vez de perguntar, quer entrar em transe? Ele diria algo como, Algo como? e pode reparar se a sua mão direita ou a sua esquerda entra em transe primeiro. A questão já não é se vai acontecer, mas como ou quando. A resistência é contornada antes mesmo de ter a oportunidade de aparecer. É como saltar uma etapa numa negociação. Em vez de se discutir o preço, já se está a discutir o método de pagamento. É astuto. Precisamente. E depois, ele combinava isto com outra técnica chamada Yes Sets, o conjunto de sims. E o que é isso? Consiste em fazer uma série de afirmações factuais, irrefutáveis, com as quais a pessoa tem de concordar mentalmente. Está aqui sentada nesta cadeira, a ouvir o som da minha voz e a sentir o ar que respira. Ok. Depois de 3 ou 4 sims internos, cria-se uma espécie de impulso de concordância. A mente entra num ritmo de aceitação. E é aí que ele introduz a sugestão. Exatamente. E pode começar a sentir uma onda de relaxamento a percorrer o seu corpo. É mais difícil dizer não ao quarto item depois de se ter dito sim aos 3 primeiros. Cria um momentum psicológico. É fascinante. E por fim, a ambiguidade. Isso parece-me contraintuitivo. O objetivo de um terapeuta não é ser o mais claro possível. É ser claro para a mente inconsciente, não necessariamente para a consciente. Pensa nisto, tipo como poesia. Certo. Um bom poema usa palavras que podem significar várias coisas ao mesmo tempo. A mente lógica pode ficar presa a tentar decifrar o significado correto, mas a parte emocional simplesmente sente o significado que mais ressoa com ela. E o Erickson fazia isso. Fazia, ele oferecia uma palavra ou uma frase com várias portas e o inconsciente da pessoa escolhia a porta certa para si. Por exemplo, uma frase vaga como pode aprender muitas coisas confortavelmente, permite que a pessoa preencha os espaços em branco com o que é mais relevante para ela. Ok, as sugestões indiretas, as metáforas, os padrões de linguagem, tudo isso faz sentido. É uma abordagem mais subtil, mais permissiva. Mas as fontes falam de uma técnica que parece ir na direção oposta, quase uma sobrecarga deliberada do cérebro. O que é esta técnica da confusão? Essa é uma das suas ferramentas mais poderosas e, sem dúvida, a mais intrigante. A ideia é precisamente essa. Sobrecarregar a mente consciente, o tal porteiro lógico, com informação ilógica ou excessivamente complexa. Mas com que objetivo? Não se corre o risco de simplesmente irritar ou frustrar a pessoa? Esse seria o risco se fosse mal aplicada. Mas o objetivo é estratégico. Quando o nosso cérebro lógico é confrontado com algo que não consegue processar, Ele bloqueia. entra num estado de confusão e procura desesperadamente uma saída, uma clarificação. E nesse exato momento de busca interna, o porteiro consciente desiste temporariamente. E aí abre-se uma janela de oportunidade. Precisamente. Nessa janela, o inconsciente torna-se altamente receptivo a uma sugestão simples e clara que lhe seja oferecida. Há um artigo que descreve isto de uma forma muito visual. O do Yves Alphon, sim. Ele diz que é como dar um crochet-pied, uma rasteira, ao raciocínio lógico. Quando a pessoa tropeça, confusa, o terapeuta estende-lhe a mão com uma sugestão simples e a pessoa agarra-se a ela. Espera, deixa-me ler isto bem, porque
os exemplos são surreais. O Hansen Institute cita o Erickson a dizer coisas como: se a sua mão esquerda fosse a sua mão direita, então a sua mão direita não seria a sua mão direita. Pelo contrário, a sua mão direita seria a sua mão esquerda. É isso mesmo. Isto parece um absurdo completo. Qual é o objetivo de dizer algo que é deliberadamente ilógico? Pois o objetivo não é a lógica, é o efeito. É crucial entender que isto não é dito de forma apressada ou a brincar. É comunicado de forma lenta, séria, como se fizesse todo o sentido do mundo. Para forçar a pessoa a tentar seguir o raciocínio. Exatamente. E é nessa tentativa que o cérebro entra em curto-circuito. A confusão não é o fim, é o meio. Pensa numa crença limitadora muito rígida, como eu sou um inútil. Uma afirmação absoluta. Exato. Se o terapeuta criar confusão em torno dessa certeza, ao questionar o que significa inútil, quando é que não foi inútil, essa rigidez começa a quebrar-se e abre espaço para uma nova definição de si mesmo. Então é uma espécie de reset mental. As fontes descrevem várias formas de criar essa confusão. Uma delas é jogar com o tempo. Sim, com frases paradoxais como o presente é o passado do futuro, mas também o futuro do passado. A mente lógica tenta mapear isto e não consegue. E outra é justapor conceitos opostos, como consciente e inconsciente. Ou usar duplas negações, que são verdadeiros trava-línguas mentais. Como o exemplo, você não pode mais querer não deixar fechar as suas pálpebras. É preciso parar para tentar decifrar, e quando se percebe já se perdeu o fio à meada. Lá está. E depois há a técnica das histórias dentro de histórias. Essa é particularmente engenhosa. O Erickson começava a contar uma história e a meio interrompia para começar uma segunda história. E a meio dessa segunda, uma terceira. E isso satura a memória de curto prazo. Completamente. A nossa memória de curto prazo é muito limitada. Ao empilhar narrativas inacabadas, ele saturava essa capacidade. A mente consciente simplesmente desiste de tentar acompanhar tudo. E nesse estado de sobrecarga, a pessoa entra num transe. É como ter demasiadas janelas abertas no computador, até que o sistema bloqueia. E ele aplicava isto de formas incrivelmente práticas. A famosa indução por aperto de mão é um exemplo disso. Sim, eu consegui induzir um transe profundo ao subverter um gesto social tão banal como um aperto de mão. E como é que ele descobriu isso? O relato é muito curioso. Um dia, na rua, um homem apressado chocou contra ele. A reação normal seria um pedido de desculpas ou irritação. Em vez disso, o Erickson, com toda a seriedade, olhou para o relógio e disse ao homem as horas. Erradas. É sério? Sim. O homem ficou parado a olhar para ele, completamente desnorteado. O cérebro dele estava à espera do padrão A, recebeu o padrão Z e ficou em suspenso. E ele percebeu que quebrar um padrão social criava uma abertura. Uma abertura, um momento de confusão onde a mente fica extremamente receptiva. Ele transformou um acidente num laboratório. Mas a história com o colega de laboratório é para mim ainda mais reveladora. Ah, a história do pardal. É brilhante. Ele e um colega iam partilhar um trabalho e o colega queria, claro, a parte mais interessante do material. Ia haver uma discussão. Antecipava-se um conflito, sim. No exato momento em que iam dividir o material, o Erickson virou-se para o colega e, com uma intensidade e foco absolutos, disse-lhe: aquele pardal voou mesmo para a direita, depois de repente voou para a esquerda e depois para cima. É completamente absurdo. E o que aconteceu? O colega ficou a olhar para ele perplexo, a tentar processar aquilo. A mente dele foi numa busca frenética. Que pardal? Onde? Porquê é que isto é importante? E enquanto isso? E enquanto o cérebro do colega estava ocupado com essa tarefa inútil, o Erickson, com toda a calma, pegou na parte do material que queria e começou a trabalhar. Não houve discussão, ele não ganhou o argumento, ele eliminou o campo de batalha antes quer de a batalha começar. Exatamente. E o fascinante é o que não aconteceu. Não houve ressentimento, não houve zanga. O cérebro do colega estava tão ocupado a processar a trajetória do pardal que o conflito original foi literalmente empurrado para fora da sua mente consciente. A confusão curto-circuitou a discussão. Completamente. Então, se juntarmos todas as peças, o que é que temos? Passamos da imagem de um hipnotizador que dá ordens para a de um comunicador de precisão, que usa a linguagem, as histórias e até a confusão como um bisturi para ajudar alguém a aceder aos seus próprios recursos. É uma mudança de paradigma profunda na forma como entendemos a comunicação e a própria mudança. O Erickson mostrou que a linguagem pode fazer muito mais do que apenas descrever a realidade, ela pode de facto criá-la. Pode contornar resistências, desbloquear potenciais.